O milionário paralisa ao ver que o pingente da mendiga negra é igual ao da sua mãe. A elegante sala de festas no coração de Curitiba estava repleta de risos, conversas animadas e o tilintar de taças de vidro cristalino. O cheiro de pratos sofisticados se misturava ao perfume dos convidados bem vestidos. Porém, em meio a esse espetáculo de riqueza e opulência, Lucas, um jovem de olhar curioso e alma inquieta, sentia-se deslocado. Seu pai, Augusto, dono de uma fortuna imensa, o havia levado ali para impressionar os amigos e marcar presença. Mas Lucas tinha outras preocupações. Ele estava absorto, observando a movimentação dos garçons e a dança das luzes refletindo nas joias que cintilavam ao redor. Foi então que ele a viu. Marina, uma garçonete de cabelos castanhos ondulados e sorriso radiante. O que realmente o deixou sem fôlego foi o colar que brilhava em seu pescoço, um pingente lapidado azul profundo, idêntico ao que pertencera à sua falecida mãe, Lígia. Lucas sentiu um "O que foi, pai? Você conheceu a garota?" Lucas não conseguia entender a expressão no rosto do pai, mas a apreensão balançava dentro dele como um barco no mar agitado. Augusto hesitou antes de soltar a bomba. Ela é a filha que tive com outra mulher. E esse colar foi um presente de Lígia para ela. O impacto das palavras foi como um tremor sísmico para Lucas. Confundido e atordoado, ele olhou para Marina, que agora garimpava sorrisos de clientes em um mar de rostos. Alheia ao seu turbilhão interno, em um impulso quase inconsciente, Lucas decidiu se aproximar de Marina. Ele encontrou a coragem não apenas por curiosidade, mas pela necessidade de entender o que tudo aquilo significava. Quando ela estava a um lado, repousando por um momento após servir o jantar, ele se apresentou. Lucas falou sobre sua vida, suas inseguranças, suas memórias. Para sua surpresa, Marina se mostrou igualmente vulnerável, compartilhando histórias de sua infância e os desafios que sua própria história de vida havia imposto. Lucas a ouvia atentamente, como se estivesse desvendando um mistério. Do outro lado da sala, Helena, a assistente de Augusto, observava como uma sombra. Seus olhos afiados e preocupados notavam cada movimento. Ela temia que essa revelação pudesse manchar o nome da família que Augusto tanto se esforçara para construir. Sem querer, a tensão estava aumentando e uma brisa de segredo estava prestes à tempestade. Enquanto conversas e risadas continuavam, Marina buscava um refúgio na casa de Lucas, um espaço carregado de memórias de Lígia. O ambiente familiar, que antes trazia conforto, agora era o palco de um novo enigma. Sentindo-se crescente a pressentir o peso da verdade. Marina adotou uma postura firme. Preciso entender quem eu sou, sem me submeter ao que os outros esperam de mim. Lucas sentiu seu coração bater mais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. 2 dias se passaram desde aquele encontro que mudara o rumo de suas vidas. Lucas e Marina tinham se encontrado clandestinamente, trocando olhares e palavras, mergulhando em um mar de segredos e emoções. Mas a verdade parecia se aproximar, e o clima pesado entre eles era impossível de ignorar. Naquela noite, enquanto os convidados na festa de Augusto, finalmente. O silêncio da casa estava sombrio, mas ele encontrou coragem e a convidou para um passeio. O luar iluminava o caminho enquanto eles caminhavam pelo parque próximo. "O que você sabe sobre sua mãe?" Lucas indagou, tentando entender de onde vinha tudo aquilo. Marina hesitou. Um peso nos seus ombros, um passado que parecia não querer se revelar. Os olhos dela estavam uns metros adiante, fixos no chão. Ela não me contou muito. Não queria que eu soubesse. A expressão dela respondeu mais do que palavras poderiam. "O que você sabe?" insistiu Lucas, sua curiosidade se transformando em necessidade de entender os laços que uniam suas vidas. Marina respirou fundo, como se estivesse prestes a pular em um abismo. "Meus avós nunca quiseram me contar a verdade. Sempre disseram que eu era fruto de um amor inesperado." Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Seu coração acelerava. "E quem é seu pai?" Ela hesitou de novo, a expressão dela mudando rapidamente. A tensão era palpável. "Não sei e não quero saber." Ele decidiu me deixar. Disse isso com um olhar de desespero. Mas antes que Lucas pudesse perguntar mais, um grito cortou a atmosfera calma da noite. "Socorro! Ajuda!" O som vinha das sombras próximas. A adrenalina disparou em seus corações enquanto eles corriam na direção do som. Ao chegarem, encontraram uma jovem caída, cercada por um grupo de homens. O cenário era caótico. Lucas mal podia acreditar no que via. Ele reconheceu um dos homens. Era um conhecido de Augusto. Alguém que sempre parecia se misturar aos negócios sombrios. "Saiam da frente!" gritou Lucas, avançando sem pensar. Então, no meio da confusão, uma figura conhecida surgiu das sombras. Helena, a assistente de Augusto. "O que você está fazendo aqui?" Ela parecia nervosa, sua voz trêmula. "Helena, o que está acontecendo?" Lucas perguntou, a confusão dominando. Mas antes que ela pudesse responder, um dos homens se virou e a encarou ferozmente. "Cala a boca! Não importa quem você seja, você não pode interferir." O medo tomou conta de Lucas, mas ele sentiu uma necessidade visceral de proteger Marina. Em um movimento rápido, ele a puxou para trás. Mas naquele instante, tudo mudou. Helena abriu a boca para gritar, como se quisesse avisar sobre algo. Ele não é o seu pai, Marina." As palavras dela ecoaram negativamente, como um trovão em uma noite calma. Marina parou. A expressão dela se congelou em choque. A verdade catártica que destruiu todas as expectativas estava sendo revelada. E no meio da tensão, um dos homens segurava algo. Uma foto de jovens de mãos dadas em um cenário familiar. E a jovem na foto? Era uma reprodução de Marina ao seu lado. O olhar de Lucas se deslocou entre a foto e Marina, e sua mente girou em pesadelo. O que isso significava? Tudo o que ele achara que sabia, tudo o que ele acreditava, estava se desmoronando. Não,
Isso não pode ser! Lucas exclamou, o coração na garganta. Marina olhava fixamente, seu mundo virando ao avesso. Se não, o que mais poderia estar escondido nesse jogo de sombras que se desenrolava ao contrário às suas vidas? A noite erguia-se pesada, um fardo de incertezas e revelações. A pergunta que pairava no ar agora era: quem de fato eram eles entre si? Dobras de destino à espera de serem desfeitas. O silêncio pairava no ar, pesado como um manto. A revelação de Helena parecia ecoar por todo o parque. Lucas olhou para Marina, que estava paralisada. Seus olhos estavam arregalados, em choque profundo. A verdade parecia rasgar o próprio tecido da realidade, e o mundo à sua volta começou a desmoronar. Como assim? Ele não é meu pai! Marina sussurrou, a voz trêmula. A cena se tornara um borrão confuso. Os homens, a foto, as sombras dançando ao redor. Lucas percebeu que o perigo estava mais próximo do que ele imaginara. Ele sentiu que o chão poderia se abrir sob seus pés a qualquer instante. Um dos homens se aproximou, ainda segurando a foto. Ela merece saber a verdade, não acha? Ele disse com um sorriso desdenhoso. A verdade que você sempre tentou esconder, Augusto. Eu não sei do que você está falando, gritou Augusto, aparecendo na cena como um espectro em meio ao caos. O desprezo no olhar dos homens fez o coração de Lucas disparar. O que mais estava subentendido nessa teia de mentiras? Helena, ainda em choque, avançou um pouco. Precisamos sair daqui, agora! Mas a urgência não parecia mover os homens, que estavam engrossando o cerco em volta deles. Você não pode esconder a verdade para sempre! Um dos homens virou-se para Marina, seu olhar agora mais ameaçador. Eu conheço você melhor do que você pensa. Conheço o seu passado. Isso foi o fio que rasgou as vestes de Marina. O que você sabe sobre mim? Que mais tem nessa história? O desespero e a raiva estavam explícitos em sua voz. Essa é uma introdução, garota. Você é muito mais do que pensa e tem muito a ver com tudo isso. Ele apontou para a foto, a expressão dele agora cheia de um tipo de satisfação que fez um arrepio descer pela coluna de Lucas. Uma nova onda de pânico percorreu o corpo de Marina. Dizer isso não faz sentido, mas o homem riu, como se tivesse o poder de desmantelar o universo dela com apenas uma frase. E então, como se o tempo tivesse estendido o dedo indicador e decidido congelar o momento, uma sirene ecoou à distância, cortando a tensão como uma faca. O som aumentou, quase como se a própria cidade estivesse interferindo naquele drama. Socorro! Policia! Afastem-se! Era o que se ouvia. E os homens começaram a olhar nervosamente em volta. A atmosfera se agitava. É melhor você dizer logo a verdade, antes que a situação fuja de controle. Um dos homens gritou para Helena. A expressão dela se transformou em um pânico absoluto e, em um gesto desesperado, ela puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive. Isso é a prova de tudo o que você precisa saber. No instante seguinte, um choque percorreu o ar. O homem mais próximo a Lucas avançou, a expressão dele mudando de raiva para interesse. O que é isso, Helena? Fale rápido! E ali, no meio de um confronto crescente, naquele instante crítico, a vida deles fazia uma curva inesperada. Marina virou-se para Lucas, seus olhos perdidos. O que está acontecendo? O que mais isso pode significar?
Ele, por sua vez, sentia que tudo o que acreditara, tudo o que construiu em seus relacionamentos, estava se despedaçando. A necessidade de proteção e compreensão agora era um grito surdo dentro dele. A sirene tornou-se mais intensa enquanto o caos começava a se espalhar. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um terceiro homem entrou na cena, aparente, e segurava um pequeno objeto brilhante nas mãos. Algo familiar, algo que fazia o coração de Lucas parar. Era o pingente azul profundo, aquele mesmo que estava no pescoço de Marina. A mente de Lucas estava confusa. O que mais ele não sabia? O que mais estava à espreita nas sombras que cercavam suas vidas? O mundo parecia girar cada vez mais rápido e eles estavam todos no meio dessa tempestade. As perguntas se acumulavam e, no fundo, a resposta que ninguém havia imaginado estava prestes a emergir. O mundo ao redor parecia estar em câmera lenta. O homem, com o pingente azul profundo nos dedos, olhava a Marina como se estivesse segurando a chave de um segredo antigo. Um segredo que poderia mudar tudo. Ela estava paralisada, a boca entreaberta em incredulidade. Lucas, com o coração na garganta, sentiu que o chão podia ceder sob seus pés. A sirene da polícia soava mais alto, mas naquele instante, tudo o que importava estava ali. "Quem é você?" Marina finalmente perguntou, a voz vacilante, quase inaudível. O homem sorriu, mas não um sorriso amigável. Era um sorriso que prometia revelações dolorosas. "Você não sabe mesmo, não é? Está prestes a descobrir que a vida é muito mais complicada do que você pode imaginar." Lucas não aguentava mais a tensão. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe dela?" Ele sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Marina, olhando para Lucas, parecia implorar por respostas. O homem deu um passo à frente, sem tirar os olhos de Marina. "Vamos lá, querida. Você e eu temos um passado que seu pai preferiu esconder. Um passado que eu sou responsável por manter vivo. E em segredo." Ele pegou a foto da jovem e a segurou em direção a ela. "Aquela é você, não é?" Marina balançou a cabeça, como se quisesse afastar a realidade que se impunha à sua frente. "Não, isso não faz sentido." A negação se misturava ao medo. O mundo girava e as referências, as memórias, tudo parecia distorcido. "Você se parece muito com ela." O homem continuou, seu tom agora mais cruel. "Mas a verdade, Marina, é que você não é quem pensa que é. E seu verdadeiro pai, Dan, está mais perto do que você imagina." Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a perguntar mais, mas a sirene se aproximava e o pânico se alastrava. Os homens ao redor pareciam hesitar, mas o homem principal não estava pronto para parar. Ele olhou para Helena. "Agora! Fala, Helena! O que você sabe sobre isso? Diga a ela!" Helena, com os olhos arregalados, parecia apavorada. Eu não posso." Sua voz balbuciava enquanto sua expressão se torturava entre o desejo de contar a verdade e o medo das consequências. "Você vai!" o homem rugiu, avançando. "Ou eu revelo tudo do meu jeito." E então, algo inesperado aconteceu. A jovem caída no chão, que Lucas havia esquecido por um momento, começou a se mover.
Sua expressão era de desespero. Não! Não! Já chega! Ela se ergueu com um movimento rápido e decisivo, revelando um dispositivo, um pequeno microfone. Ela gritou e o olhar de todos se voltou para ela, confusos. Vocês estão sendo monitorados. É uma operação. O peso das palavras pairou no ar como um fardo, enquanto a realidade começava a se desdobrar. Lucas ficou paralisado, sua mente girava. O que você quer dizer? Falar parecia um esforço monumental. Marina olhava para ele e depois para a mulher que agora se apresentava como uma estranha. Meu nome é Clara. Estou aqui para expor tudo isso. Seu pai, ele tem uma conexão com um grupo que envolve tráfico de pessoas. E Marina, você está no centro disso tudo. Uma onda de choque percorreu a multidão. Um grupo que se misturava à festa, mas que estava enraizado em algo muito mais sombrio. Os murmúrios de indignação começaram a subir à superfície como bolhas. Não é possível! Lucas gritou, o pânico se intensificando. Marina, não pode ser verdade! Marina estava pálida. A realidade de seus laços familiares se desmoronando em frações de segundos. Mas antes que alguém pudesse processar a nova informação, um tiro ecoou no ar. O grito cortante de Helena ecoou e o pânico se alastrou como fogo em palha, as luzes da polícia piscando ao longe. Um caos generalizado começou e breve, o que antes era uma guerra verbal, tomou forma em uma corrida desesperada. Todos se dispersaram, deixando apenas a consciência de que as verdades que se escondiam sob o céu estrelado eram muito mais profundas do que qualquer um poderia ter imaginado. Marina agarrou a mão de Lucas, os dois se perdendo na multidão, o laço que os unia completamente transformado. Uma sensação de desolação tomou conta deles, e a dúvida pairava no ar. Quem eram, de fato, e de que lado da verdade estavam? E no meio do caos, o que mais poderia ser revelado? O mundo ao redor parecia estar em câmera lenta. O homem com o pingente azul profundo olhava Marina como se segurasse a chave de um segredo antigo, algo que poderia mudar tudo. Ela estava paralisada, a boca entreaberta em incredulidade. Lucas, com o coração na garganta, sentiu que o chão podia ceder sob seus pés. O grito de socorro da jovem caída, criando um ambiente carregado de tensão. Quem é você? Marina finalmente perguntou, a voz trêmula. O homem apenas sorriu, mas não era um. Está prestes a descobrir que a vida é muito mais complicada do que você pode imaginar. Lucas não aguentava mais a tensão. O que você quer dizer com isso? O que você sabe dela? Ele sentia a adrenalina pulsando nas suas veias. Marina, olhando para Lucas, parecia implorar por respostas. O homem deu um passo à frente, fixando o olhar em Marina. Vamos lá, querida. Você e eu temos um passado que seu pai preferiu esconder. Um passado que eu sou responsável por manter vivo. E em segredo. Ele levantou a foto da jovem. Aquela é você, não é? Marina balançou a cabeça como se quisesse afastar a realidade que se impunha. Não, isso não faz sentido. A negação se misturava ao medo. O mundo girava e tudo parecia distorcido. Você se parece muito com ela. O homem continuou, seu tom agora mais cruel. Mas a verdade, Marina, é que você não é quem pensa que é. E seu verdadeiro pai está mais perto do que você imagina. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a perguntar mais, mas a sirene se aproximava e o pânico se alastrava. Os homens ao redor pareciam hesitar,
Mas o homem principal não estava pronto para parar. Ele olhou para Helena. Agora fala, Helena. O que você sabe sobre isso? Diga a ela. Mas antes que alguém pudesse processar a nova informação, um tiro ecoou no ar. O grito cortante de Helena ecoou, e o pânico se alastrou como fogo em palha. As luzes da polícia piscando ao longe, um caos generalizado começou, e todos se dispersaram, deixando apenas a consciência de que as verdades esconderem-se sob o céu estrelado. Marina agarrou a mão de Lucas, ambos se perdendo na multidão. A pressa era palpável. Temos que sair daqui! Lucas gritou, mas enquanto eles corriam, um clarão ofuscante surgiu à frente, iluminando o parque com uma luz intensa. Algo que parecia emergir da escuridão. O homem de pingente olhou para a luz e, num movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso. Vocês achavam que estavam seguros. Isso aqui pode acabar com tudo! Ele gritou. Com um botão, a luz se tornou uma projeção holográfica. As imagens começaram a dançar no ar. Fotos de crianças, adolescentes, cartazes de desaparecidos e... Lucas reconheceu um deles. Era seu próprio rosto, mas mais jovem, junto com uma data. Desespero. Ele olhou para Marina, que estava com a expressão de quem se afogava em um mar de revelações. Lucas, isso é? Você tinha irmãos? Não, não é possível! Lucas exclamou, os olhos arregalados. O homem que ameaçava, agora com um sorriso trocista, acenava para a imagem. O que mais está escondido? Quem você realmente é, Lucas? Uma onda de confusão tomou conta de Marina e Lucas. Os gritos aumentavam ao redor, mas tudo o que conseguia pensar agora era que a história que acreditava saber da sua vida estava se desmantelando. E antes que eles pudessem entender o que estava acontecendo, um novo tiro ecoou. As vozes da polícia mais próximas gritavam ordens e a situação estava prestes a explodir. Vamos, não podemos ficar aqui. Marina puxou Lucas ainda mais, mas ele não conseguia desgrudar os olhos daquela projeção maldita. Os rostos, as conexões estavam se entrelaçando de uma forma que não fazia sentido. E então, do nada, um grupo de agentes da polícia apareceu, prendendo todos os olhares. Mas um deles, central, olhou diretamente para Lucas. Você é Lucas, o filho desaparecido! Finalmente encontramos você! As palavras ecoaram como um trovão na tempestade de confusão. O choque fez Lucas recuar. Ele não sabia o que pensar. E então a pergunta que pairava no ar se transformou em um grito ensurdecedor. Quem realmente era ele? O mundo ao redor parecia estar em câmera lenta. O homem com o pingente azul profundo olhava Marina como se segurasse a chave de um segredo antigo, algo que poderia mudar tudo. Ela estava paralisada, a boca entreaberta em incredulidade. Lucas, com o coração na garganta, sentiu que o chão podia ceder sob seus pés. O grito de socorro da jovem caída e o barulho da sirene se misturavam, criando um ambiente carregado de tensão. Quem é você? Marina finalmente perguntou, a voz trêmula. O homem apenas sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você não sabe mesmo, não é? Está prestes a descobrir que a vida é muito mais complicada do que você pode imaginar. Lucas não aguentava mais a tensão. O que você quer dizer com isso? O que você sabe dela? Sentia a adrenalina pulsando nas suas veias. Marina, olhando para Lucas, parecia implorar por respostas. O homem deu um passo à frente, fixando o olhar em Marina. Vamos lá, querida.
Você e eu temos um passado que seu pai preferiu esconder. Um passado que eu sou responsável por manter vivo e em segredo. Ele levantou a foto da jovem. Aquela é você, não é? Marina balançou a cabeça, como se quisesse afastar a realidade que se impunha. Não, isso não faz sentido. A negação se misturava ao medo. O mundo girava e tudo parecia distorcido. Você se parece muito com ela, o homem continuou, seu tom agora mais cruel. Mas a verdade, Marina, é que você não é quem pensa que é. E seu verdadeiro pai está mais perto do que você imagina. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a perguntar mais, mas a sirene se aproximava e o pânico se alastrava. Os homens ao redor pareciam hesitar. Mas o homem principal não estava pronto para parar. Ele olhou para Helena. Agora fala, Helena. O que você sabe sobre isso? Diga a ela. Mas antes que alguém pudesse processar a nova informação, um tiro ecoou no ar. O grito cortante de Helena ecoou e o pânico se alastrou como fogo em palha. As luzes da polícia piscando ao longe, um caos generalizado começou e todos se dispersaram, deixando apenas a consciência de que as verdades esconderem-se sob o céu estrelado. Marina agarrou a mão de Lucas, ambos se perdendo na multidão. A pressa era palpável. Temos que sair daqui! Lucas gritou. Mas enquanto eles corriam, um clarão ofuscante surgiu à frente, iluminando o parque com uma luz intensa. Algo que parecia emergir da escuridão. O homem de pingente olhou para a luz e, num movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso. Vocês achavam que estavam seguros? Isso aqui pode acabar com tudo! Amy gritou. Com um botão, a luz se tornou uma projeção holográfica. As imagens começaram a dançar no ar. Fotos de crianças, adolescentes, cartazes de desaparecidos e... Lucas reconheceu um deles. Era seu próprio rosto, mas mais jovem, junto com uma data. Desespero. Ele olhou para Marina, que estava com a expressão de quem se afogava em um mar de revelações. Lucas, isso é... Você tinha irmãos? Não, não é possível! Lucas exclamou, os olhos arregalados. O homem que ameaçava. Bah! Agora com um sorriso trocista, acenava para a imagem. O que mais está escondido? Quem você realmente é? Lucas! Uma onda de confusão tomou conta de Marina e Lucas. Os gritos aumentavam ao redor, mas tudo o que conseguia pensar agora era que a história que acreditava saber da sua vida estava se desmantelando. E antes que eles pudessem entender o que estava acontecendo, um novo tiro ecoou. As vozes da polícia mais próximas gritavam ordens e a situação estava prestes a explodir. Vamos, não podemos ficar aqui. Marina puxou Lucas ainda mais. Mas ele não conseguia desgrudar os olhos daquela projeção maldita. Os rostos, as conexões estavam se entrelaçando de uma forma que não fazia sentido. E então, do nada, um grupo de agentes da polícia apareceu, prendendo todos os olhares. Mas um deles, central, olhou diretamente para Lucas. Você é Lucas, o filho desaparecido. Finalmente encontramos você. As palavras ecoaram como um trovão na tempestade de confusão. O choque fez Lucas recuar. Ele não sabia o que pensar. E então a pergunta que pairava no ar se transformou em um grito ensurdecedor. Quem realmente era ele? Os olhos de Marina se arregalaram. Lucas, filho desaparecido? O quê? O confusionismo tomou conta do olhar dela, formando um abismo de desespero. Antes que ele pudesse explicar, Helena, pálida e trêmula, interrompeu.
Ele precisa saber, é hora da verdade. Lucas, seu verdadeiro nome é Miguel. O gás do pânico se liberou em um profundo silêncio. Lucas estava em estado de choque. O quê? Miguel? Não, isso não pode ser verdade. A nova revelação atingiu como um tsunami. Helena, com lágrimas nos olhos, continuou. Você foi sequestrado quando criança. Augusto foi seu pai adotivo. Sua verdadeira mãe, ela fez um sacrifício. O colar de Marina, a ligação. Você não entende, mas isso é uma armadilha. Marina, agora totalmente confusa, olhou para Lucas. E ele olhou de volta. Seus mundos se colidindo, começando a se despedaçar. O que você está dizendo? Ele mal conseguia respirar. E eu sou apenas um peão nessa história? Alguém gritou entre a multidão. E antes que pudessem processar a nova avalanche de informações, um tiro disparou novamente. A sirene crescia. O caos se instaurou. E o que era um momento de revelação se transformou em um pesadelo. Lucas, ou Miguel, ou qualquer que fosse seu nome agora, puxou Marina para mais perto. Tudo que sentia era um nó na garganta. As conexões entre eles, o passado que nunca souberam, tudo escapando como areia entre os dedos. A verdade começava a se desdobrar. Mas o pano de fundo estava prestes a mudar de novo, deixando um rastro de destruição e indagações. Que sombras ainda aguardavam o escuro, apenas esperando para serem reveladas. O mundo ao redor parecia ter parado. Lucas, ou Miguel, como havia sido revelado, tentava entender o que aquele turbilhão significava. Ele olhou para Marina, que estava em estado de choque, suas feições refletindo confusão e medo. As sirenes e os gritos ecoavam, mas tudo isso parecia distante. A revelação de Helena pulsava em sua mente. Ele era alguém que... Marina gritou, a voz dela cortando o silêncio pesado. O que isso significa? Você é meu irmão. A palavra irmão soou como um trovão. Lucas sentiu seu coração disparar. Não pode ser, ele exclamou sem saber o que pensar. Eu não sou seu irmão. Isso não faz sentido. O pânico crescia, as memórias de sua vida e a imagem de Marina se entrelaçando em uma confusão insuportável. Mas antes que ele pudesse processar tudo, o homem de pingente fez um movimento rápido. É claro que faz sentido, Miguel. Você não é só um filho perdido. Você é parte de uma história muito maior, uma história de cegos e mentirosos. Ele apontou para Augusto, que estava imóvel e pálido como uma folha. Seu pai não é quem você pensa que é, hein? Lucas estava confuso, a cabeça girando. O que você sabe sobre ele? Ele esteve envolvido em algo terrível. Ele não é o herói que você acredita que ele é. Sabe onde ele o levou quando criança? Para escapar de algo que ele não queria que você soubesse. Uma onda de indignação tomou conta de Lucas. Parem, isso tudo é loucura! Ele gritou, mas um novo tiro ecoou, levando a atenção para a briga crescente ao redor. Todos estavam perdendo o controle, a polícia se aproximando e gritos de pânico atravessavam a atmosfera. Começou a caça! A jovem em pé estava ofegante e você, Marina, é a chave para tudo isso. O colar? É um passado que todos estão tentando proteger. O silêncio que se seguiu era opressivo. Marina olhou para aquele homem em busca de respostas. O que você quer dizer com isso? Você não entende. O que o seu pai fez foi para proteger você e a verdade.
O tipo de tensão no ar estava insuportável. Todos sabiam que algo estava prestes a romper. Então, por um breve instante, o caos virou um fardo pesado. Helena, agora tomada pelo desespero, gritou: "Ele é um traidor!" Os olhos de todos se voltaram para Augusto, que parecia ter envelhecido anos em segundos. "Pai", Lucas começou. Mas antes que ele pudesse dizer mais, a realidade explodiu. Um dos homens sacou sua arma, o olhar fixo em Augusto. "É hora de pagar pelos seus erros." Lucas deu um passo à frente, instintivamente. "Não! Pare!" A adrenalina estava em alta e o que se desenrolava era rápido demais para qualquer um processar. Mas antes que o disparo pudesse ecoar, um estrondo ensurdecedor soou. Não era apenas um tiro, era o estrondo de explosão. O chão tremeu e uma onda de calor lambeu o ar. Chamas brotaram de uma van próxima, empurrando todos para trás. "Corram!" alguém gritou. Lucas agarrou Marina. "Vamos!" E juntos eles correram para longe da confusão. A explosão criou um vácuo, mas as vozes ainda ecoavam. "Ele estava com você desde o começo." Os segredos não devem ser revelados. Enquanto eles se afastavam, a realidade começou a se desfazer. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? "Lucas, ou melhor, Miguel, o que faremos agora?" A voz de Marina tremia enquanto ela olhava para o fogo atrás deles. Os laços entre eles estavam mudando, mas o que mais viria pela frente? O futuro parecia nebuloso e assustador. O que mais poderia acontecer quando todas as verdades começassem a se desdobrar? O mundo ao redor parecia ter parado. Lucas, ou Miguel, como havia sido revelado, tentava entender o que aquele turbilhão significava. Ele olhou para Marina, que estava em estado de choque, suas feições refletindo confusão e muito medo. As sirenes e os gritos ecoavam, mas tudo isso parecia distante. A revelação de Helena pulsava em sua mente. Ele era alguém que não sabia que era verdadeiramente. "Lucas!" Marina gritou, a voz dela cortando o silêncio pesado. "O que isso significa?" Você é meu irmão?" A palavra irmão soou como um trovão. Lucas sentiu seu coração disparar. "Não! Não pode ser!" ele exclamou sem saber o que pensar. "Eu não sou seu irmão! Isso não faz sentido!" O pânico crescia. As memórias de sua vida e a imagem de Marina se entrelaçando em uma confusão insuportável. Mas antes que ele pudesse processar tudo, o homem de pingente fez um movimento rápido. "É claro que faz sentido, Miguel. Você não é só um filho perdido. Você é parte de uma história muito maior. Uma história de cegos e mentirosos." Ele apontou para Augusto, que estava imóvel e pálido como uma folha. "Seu pai não é quem você pensa que é." "Hein?" Lucas estava confuso, a cabeça girando. "O que você sabe sobre ele?" "Ele esteve envolvido em algo terrível. Ele não é o herói que você acredita que ele é." "Sabe onde ele o levou quando criança, para escapar de algo que ele não queria que você soubesse." Uma onda de indignação tomou conta de Lucas. "Pare! Isso tudo é loucura!" ele gritou. Mas um novo tiro ecoou, levando a atenção para a briga crescente ao redor. Todos estavam perdendo o controle, a polícia se aproximando e gritos de pânico atravessavam a atmosfera. Começou a caça. Clara, a jovem em pé, estava ofegante. "E você, Marina, é a chave para tudo isso. O colar é um passado que todos estão tentando proteger." O silêncio que se seguiu era opressivo. Marina olhou para aquele homem, em busca de respostas. "O que você quer dizer com isso? Você não entende?
O que o seu pai fez foi para proteger você e a verdade. O tipo de tensão no ar estava insuportável. Todos sabiam que algo estava prestes a romper. Então, por um breve instante, o caos virou um fardo pesado. Elê, tomada pelo desespero, gritou: "Ele é um traidor!" Os olhos de todos se voltaram para Augusto, que parecia ter envelhecido anos em segundos. "Pai", Lucas começou, mas antes que ele pudesse dizer mais, a realidade explodiu. Um dos homens sacou sua arma, o olhar fixo em Augusto. "É hora de pagar pelos seus erros." Lucas deu um passo à frente, instintivamente. "Não! Pare!" A adrenalina estava em alta e o que se desenrolava era rápido demais para qualquer um processar. Mas antes que o disparo pudesse ecoar, um estrondo ensurdecedor soou. Não era apenas um tiro, era um estrondo de explosão. O chão tremeu e uma onda de calor lambeu o ar. Chamas brotaram de uma van próxima, empurrando todos para trás. "Corram!" alguém gritou. Lucas agarrou Marina. "Vamos!" E juntos, eles correram para longe da confusão. A explosão criou um vácuo, mas as vozes ainda ecoavam. "Ele estava com você desde o começo. Os segredos não devem ser revelados." Enquanto eles se afastavam, a realidade começou a se desfazer. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? "Lucas, ou melhor, Miguel, o que faremos agora?" A voz de Marina tremia enquanto ela olhara o fogo atrás deles. Os laços entre eles estavam mudando. Mas o que mais viria pela frente? O futuro parecia nebuloso e assustador. O que mais poderia acontecer-se quando todas as verdades começassem a se desdobrar? Mas antes que Lucas pudesse responder, uma figura conhecida emergiu das sombras ao lado deles. Era Helena, com um olhar decidido. "Vocês precisam saber a verdade completa. O seu verdadeiro labirinto de mentiras está apenas começando." "Helena, o que você está fazendo aqui?" Lucas disse, a confusão só aumentando. Como ela poderia surgir agora, nesse momento de caos? "Porque eu estou nele, Miguel." Ela parecia pronta para dar um passo à frente, mas o pânico nas expressões dela a impedia. "Vocês dois estão em um sério perigo. A verdade é muito mais complicada. O que você pensa que sabe é só a superfície." A tensão no ar se intensificou quando ela revelou um envelope que estava segurando. Dentro desta pasta, há provas que podem não apenas colocar seu pai na prisão, mas também destroçar toda a família que você conheceu. E a linha que os conecta a você, a mim e a todos nós, é mais sinuosa do que você imagina. Lucas olhou para Marina. Os olhos dela brilhavam com medo e determinação. "O que você está dizendo, Helena? Que mais você escondia de nós?" Mas antes de qualquer um formular mais perguntas, a van em chamas explodiu em uma segunda onda de fogo. E a fumaça deixou a cena em um caos total. Um grito angustiativo cortou o ar. Era Clara, e no meio do turbilhão, ela caíra enquanto tentava escapar. "Clara!" Lucas gritou, o coração se apertando. Enquanto a fumaça subia, um grupo de homens emergiu de dentro dela, com expressões que tornavam claro que não estavam terminando a briga. Ninguém foge da verdade. E enquanto eles se dispersavam em direção a Clara, uma nova reviravolta se iniciou, virando mundos de ponta cabeça. Lucas se deu conta de que a verdade que buscava não era apenas sobre si mesmo,
mas sobre um jogo maior, do qual todos eram peças diferentes. O que mais ele descobriria antes que tudo isso chegasse ao fim? Lucas e Marina mal tinham tempo para processar o caos ao redor deles. A fumaça espessa começava a invadir seus pulmões, misturando-se ao medo crescente. Clara, caída no chão, parecia estar se debatendo. O pânico envolvia a cena como uma cortina, mas para Lucas, tudo gira em torno daquela explosão. Quase sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre eles. "Vamos, Marina! Precisamos ajudar Clara!" ele gritou, puxando-a pela mão, o impulso visceral que não permitia a hesitação. A adrenalina pulsava em seus corpos, enquanto eles corriam em direção a ela. Mas antes que pudessem chegar, outra figura sobressaiu da confusão. Era Augusto, com os olhos arregalados de quem tinha acabado de ver um fantasma. Ele gritou em meio ao barulho: "Parem! Deixem isso para lá! Você não pode nos parar!" Lucas respondeu, sem entender por que o pai parecia tão desesperado. A atmosfera estava fervendo com tensão. O homem de pingente azul então avançou. "É hora de desvendar a verdade!" Ele puxou algo do bolso. Uma arma. O som do metal sendo desenrolado ecoou como um trovão no ar. Todos se congelaram. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." E naquele instante, algo impressionante aconteceu. Um clarão ofuscante surgiu por trás dele. Uma luz tão intensa que fez todos se virarem. Lucas se virou e viu um carro da polícia com os faróis acesos. A esperança se acendeu, mas rapidamente se apagou ao ver que ele vinha na direção deles como uma torrente. "Saia da frente!" ele gritou, mas era tarde demais. O impacto fez com que tudo se tornasse um borrão. O homem de pingente foi lançado para o lado. Clara, que tentava se levantar, foi puxada para trás por Marina e Lucas, enquanto um desespero arrebatador tomava conta da cena. A colisão era um caos e quando a poeira assentou, o corpo de Augusto estava estirado no chão, imóvel, e o silêncio que se seguiu foi estrondoso. Lucas ficou paralisado. Uma onda de choque desceu por seu corpo. "Pai!" Ele não conseguia acreditar. Cada lembrança, cada palavra, cada momento que pensou que conhecia estava prestes a ser desmantelado. Mas a reviravolta mais impactante ainda estava por vir. O homem de pingente, agora recuperado, olhou fixamente para Marina e gritou: "Você precisa entender. Você é a chave para tudo. E a verdade é que você não é filha de Augusto." Os olhos de Marina se alargaram. Ela estava em estado de choque. "O que você está dizendo?" "Você é filha da sua verdadeira mãe, a mulher que se sacrificou para proteger você. E seu verdadeiro pai está mais próximo do que imagina." A voz dele era como uma lâmina afiada, cortando a confusão na sala. Lucas olhou para Marina. A realidade do que acabara de ouvir o atingiu como um soco no estômago. O que isso significava para eles? O que mais estava sido escondido? Ele notou lágrimas escorrendo pelo rosto de Marina enquanto ela se afastava. Como se estivesse se afastando do chão sólido que conhecia. "Isso não pode ser verdade!" ela gritou, como se estivesse tentando convencer a si mesma. O mundo estava desmoronando enquanto os segredos desaguavam em um rio de confusão. Então a voz de Clara se elevou, com urgência. "Marina, escute! Tem um motivo pelo qual seu colar é tão importante. Ele contém as respostas que todos têm medo de revelar."
2 dias de descobertas, de revelações se transformaram em um emaranhado de incertezas. Todos se entreolhavam sem saber o que fazer a seguir. E no fundo, a única certeza era que, independentemente da verdade, as correntes que os uniam estavam prestes a serem rompidas. Precisamos ir agora! Lucas puxou Marina e Clara, enquanto a sirene da polícia ecoava novamente, mais próxima do que nunca. Para onde eles iriam sem saber a verdade completa? A única coisa que podiam fazer era correr e enfrentar o que quer que estivesse os aguardando no próximo capítulo de suas vidas. O pânico se instalou no ar. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto puxava Marina com força, os dois tentando sair da zona de caos. Clara estava caída e a figura do homem com o pingente azul se erguia ameaçadoramente atrás deles. O olhar de Marina estava perdido entre horror e confusão, e Lucas sabia que precisavam agir. Precisamos salvá-la! Lucas disparou, virando-se para trás, mas o som ensurdecedor de novas sirenes se aproximando fez seu estômago revirar. Ele lembrou do que havia descoberto. Como posso ser Miguel? O que tudo isso significa? Hora de descobrir, Clara gritou, puxando-os para um canto menos exposto. A verdade está mais perto de você do que imagina. Tudo o que precisa saber está dentro daquele colar. Qual colar? Lucas respondeu. Mas Marina, diante da pressão, levantou a mão, suas lágrimas começando a brotar. Você está dizendo que ele tem respostas? A resposta é você, o homem de pingente intercedeu, sorrindo maliciosamente. Você é mais do que apenas um filho desaparecido. Você é a chave de um passado que ainda ecoa entre nós. Os gritos se intensificaram e o pânico cresceu. Lucas olhou para Marina, cujos olhos estavam cheios de emoções conflitantes, e puxou sua mão, decidindo. Vamos, não podemos ficar aqui. Eles correram, a multidão ao redor dispersando-se em desespero. Mas uma parte dele hesitava. E se tudo isso for verdade? E se Augusto for um mentiroso? Não temos tempo. Marina respondeu, gesticulando para frente. Precisamos descobrir tudo isso. Os 3 se abrigaram atrás de um carro estacionado, a fumaça ainda dançando em torno deles. Clara inspirou fundo e, com um olhar decidido, disse: se eles estão realmente atrás de você e da verdade, não podemos esperar mais. Vamos até o apartamento onde aqueles documentos estão guardados. É a única chance de revelarmos o que precisamos. Estou dentro, Lucas respondeu, emoção vibrando em sua voz. Mas Marina, e você? Ela hesitou, mas o olhar nos olhos de Lucas a fortaleceu. Eu também. Não posso ficar à sombra de quem eu sou. Com essa determinação, eles começaram a correr em direção ao que deveria ser um novo começo. A cada passo, levando mais peso das revelações. A adrenalina deslocava o medo e, enquanto se aproximavam do apartamento, o clima mudava. Ao chegarem ao prédio, uma sensação de expectativa pairava no ar. Lucas subiu rapidamente as escadas, cada batida de pé ecoando na sua mente. O que encontraremos lá? Ele murmurou. Uma verdade que mudará tudo, Clara respondeu, já começando a revirar algumas caixas, enquanto Marina parava, forçando a respiração, como se a realidade de tudo estivesse se acomodando lentamente.
E foi então que, em meio ao emaranhado dos papéis, Clara puxou um envelope amarelado. Aqui está, o que todos estavam escondendo. Lucas e Marina foram imediatamente atraídos, uma onda de tensão e esperança unindo os três. Eles se aproximaram, o frio só me desce na espinha, cada um imaginando o que poderia ser revelado. O que aquelas páginas poderiam trazer? E qual seria o destino deles? Enquanto Clara abria o envelope, a luz do pôr do sol começava a entrar pela janela, como se estivesse iluminando o novo capítulo que estava prestes a ser escrito. Entre sussurros e olhares ansiosos, qualquer que fosse a verdade, ela seria revelada ali. E uma vez que a verdade viesse à tona, o que aconteceria com eles? O que mais havia nas sombras à espreita, esperando que se desenrolassem os capítulos de um passado obscuro? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa emocionante saga. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fi.